Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre mosaicos. Então, vamos lá, me segue aqui nessa aula, pessoal. Primeiro a gente vai falar sobre os padrões geométricos planos. Quando a gente fala em geometria plana, é aquela geometria que está no plano. A gente já sabe o que é plano, que vimos que são um dos três principais bases da geometria, o plano. Então, geometria plana está lá tudinho desenhado em um plano, ok? Que é diferente da geometria espacial, tá? A geometria espacial tem 3 dimensões, o plano só 2 dimensões, só tem comprimento e largura, não tem profundidade. Só para a gente relembrar, tá? Então vamos lá. Padrões geométricos planos. Os padrões que são formados em simples desenhos encantam o ser humano pela beleza há muito tempo. Nesse capítulo, você conhecerá um pouco sobre essa arte tão antiga quanto atual, ao mesmo tempo em que a relaciona com elementos geométricos já apresentados em capítulos anteriores. Então, preste atenção aqui, pessoal. Olha, este desenho no calçadão de Ipanema. Olha esse padrão aqui. Sempre os matemáticos procuram padrões na natureza. E o ser humano ele já tem em si um gosto em ver algo sempre padronizados, certo? Isso daí já é inerente do ser humano. Parece que aquilo ali chama a atenção e nos conforta em ter algo padronizado, mesmo às vezes até sem ser padronizado, mas que forme algum desenho e que chame a atenção, tá? Através de mosaicos. Então vamos lá. Padrões. Desde os nossos primórdios, com a confecção de materiais feitos em palha ou em argila, percebemos o fato de que padrões formados por figuras podem ser usados com ou sem repetição. Então, se tiver uma repetição, ok. Se não tiver, ok. Também, tá certo? Isso daí já é da cultura. A gente fazer desenhos, tá certo? Para demonstrar algum sentimento, muitas vezes nas confecções. A cultura indígena que existe hoje no Brasil, por exemplo, tem suas raízes em culturas bem antigas, antes mesmo da chegada dos europeus ao continente chamado hoje americano. De culturas ancestrais, guardamos esse gosto por padrões. Estão entendendo? Então, já é muito, muito antigo esse gosto por padrões. Antes mesmo dos europeus chegar aqui, o continente que hoje é chamado de americano, já existia essa cultura de desenvolver arte com padrões. Então, passam a ser usados com muita frequência em avançados softwares. Hoje em dia a gente utiliza, tá? Guardou esse gosto antigo e hoje é utilizado em software, criando designs gráficos também muito interessantes, seja com o uso de elementos básicos como a palha, a argila, seja com o uso de equipamentos eletrônicos capazes de gerar imagem com padrões. O ser humano deve continuar por muito tempo sua busca pela criação ilimitada de padrões. Nesse último mosaico, a disposição das figuras planas e cores usadas nos passam a ideia de algo tridimensional. Olha, apesar de ser desenhado em um plano, em uma folha aqui, ele dá nos traz essa mensagem, essa imagem, tá? Passa essa ideia de tridimensionalidade. Então, o uso de malhas formadas por quadrados, triângulos e outras figuras também auxilia nas construções de padrões geométricos. Aqui a gente vê muitas figuras geométricas sendo utilizadas aqui, certo? E essa utilização, do modo que foi feito aí, nos traz essa ideia. Muito, muito interessante isso aqui, pessoal. Eu gosto muito, particularmente, desse tipo de arte. Mais padrões geométricos. Então, vamos ver aqui outro tipo de padrões. Muitos padrões geométricos fazem uso de uma combinação de formas ou de linhas,
sejam elas apenas retas, circulares, sejam elas uma mistura das duas. Veja nas duas próximas figuras mais alguns exemplos. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente vê algumas figuras geométricas, certo? Aqui são setores circulares, certo? Aqui são linhas curvas, aqui ó, a gente vê trapézios, aqui quadrados com linhas, aqui mais quadrados com linhas triangulares, aqui linhas poligonais. Então, vemos diversos tipos de padrões aqui. Particularmente, como eu já disse a vocês, isso me chama muito a atenção, pessoal. É muito legal esse tipo de padrão. Não só esse tipo, mas os padrões que existem. Eu gosto muito de ver. Tanto padrões que são desenvolvidos pelo ser humano, quanto também os padrões que existem na natureza. Outra aplicação muito comum de padrões geométricos ocorre em estampas de tecido de maneira geral. As figuras a seguir ilustram alguns exemplos. Se vocês observarem em diversos cantos do país e do mundo, algumas culturas utilizam roupas características que têm padrões geométricos, certo? E em certas épocas do ano também, como aqui é o caso do São João. São João a gente traz muito esses padrões geométricos nas roupas típicas do São João. Para a construção de um padrão, seja ele qual for, é interessante fazer de início um esboço. Então, faz o desenhozinho lá para ver o que você vai querer, procurando descobrir repetições possíveis de serem feitas. Então, faz o desenho, vê as repetições e depois vai lá para a pintura. O uso de material próprio para desenho, como régua, compasso, além de outros, como transferidor, esquadro, pode ser muito útil para a construção, dependendo do padrão escolhido. Outro fator importante nos padrões é o uso de cores, pois elas conseguem destacar elementos que poderiam não ficar tão evidentes. Então, imagine isso aqui sem estar colorido. Ia ficar um desenho com padrões, mas a gente não iria destacar alguns outros que aqui apareceram. Ó. Não iria destacar esse preto aqui, onde se cruzam esses outros. Não iria destacar esse marrom, vermelho amarronzado aqui. Não iria destacar alguns padrões que aparecem aqui. Imagina esse aqui, ó, todo preto e branco. Não iria dar destaque nenhum a esses padrões aqui, que fica muito, muito legal ela pintada, certo, pessoal? Quando está bem pintadinha lá, mostra algo bem diferenciado. Outro fator importante nos padrões, aqui já falei, os uso de cores, né? Assim, os usos das cores vão mostrar contraste em figuras que, uma ao lado da outra, pode ser muito interessante. Então, turma, a nossa aula sobre mosaico, a gente vai finalizar aqui, tá? Mas tem umas atividades muito legais mesmo sobre os mosaicos. Então, vão lá, façam as atividades, tá certo? E depois, nas próximas aulas, a gente tira dúvidas, tá? Sobre alguma coisa que vocês ficaram sem compreender ou alguma curiosidade que vocês tiverem, tá bom? Mas espero que tenham ficado claro aqui sobre esses padrões e valeu, pessoal. Então, até a próxima e se cuidem!